Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso canal Sagrada Palavra. Eu sou o Padre João Batista. Vou conversar com você, refletir com você neste momento o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11, que é o texto que nós proclamamos na liturgia deste domingo, o domingo que celebramos a festa do batismo de Jesus, o primeiro domingo do tempo comum. Nós vamos nos deter na nossa reflexão apenas nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1 de Marcos, a cena do batismo de Jesus propriamente dita. E o evangelista Marcos nos narra a cena do batismo de Jesus da seguinte forma: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu os céus se rasgando e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Segundo o evangelista Marcos, portanto, apenas Jesus vê o céu se rasgando e o Espírito descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. E somente Jesus também ouve a voz celeste que diz a ele: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Nos outros evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, estes eventos são públicos, isto é, João Batista e a multidão também os percebem. Enquanto Marcos usa o pronome pessoal em segunda pessoa, tu és o meu filho, os outros evangelistas, Lucas e Mateus, usam o pronome demonstrativo. Este é o meu filho. O caráter secreto da visão e da audição da voz no Evangelho de Marcos é coerente com o tema próprio do Evangelho de Marcos, o segredo messiânico, segundo o qual nenhuma personagem da narrativa, a não ser o próprio Jesus, conhece sua identidade de Messias e de Filho de Deus, até a sua morte na cruz, quando o centurião confessa ser Jesus, o Filho de Deus. Confira Marcos, capítulo 15, versículo 39. Somente o narrador e os leitores sabem, desde o início, a identidade de Jesus, como está escrito no capítulo 1, versículo 1. Início do Evangelho de Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido. Início do Evangelho de Jesus, Messias, Filho de Deus. Na narrativa, as personagens vão descobrindo somente ao longo do texto a identidade total e completa e plena de Jesus. No início, na primeira parte do Evangelho, que vai até o capítulo 8, as personagens perguntam: quem é este? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Na metade do Evangelho, bem na metade do Evangelho, no capítulo 8, versículo 29, Pedro confessa: Tu és o Messias, tu és o Cristo. E no final, é proclamado pelo centurião romano, no capítulo 15, versículo 39, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este era o Filho de Deus. O texto de Marcos 1, 9 a 11, que é a cena do batismo de Jesus, é estruturado em duas partes. A primeira parte, o batismo, propriamente dito, versículo 9. E a visão e audição de Jesus, capítulo 1, versículos 10
e 11. Na estrutura de conjunto de todo o Evangelho de Marcos, a cena do batismo serve como uma prefiguração ou antecipação daquilo que acontecerá no fim da narrativa do Evangelho de Marcos, exatamente no capítulo 15, versículos 37 a 39. Jesus expirou, isto é, morreu. O véu ou a cortina no santuário, no templo, rasgou-se. E o centurião romano proclama que Jesus é o Filho de Deus. Já na narrativa do batismo de Jesus, onde ele tem a visão, em vez de descrever as relações de Jesus com João Batista, Marcos concentra-se naquilo que Jesus viu e que Jesus ouviu, os versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Marcos. E isso acontece imediatamente depois de seu batismo. Viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Veja como que correspondem exatamente esses versículos 10 e 11 de Marcos 1 com os versículos 37 a 39 do capítulo 15, lá na narrativa da Paixão segundo Marcos. O relato foi escrito a partir de referências tomadas do Antigo Testamento e a partir da fé cristã a respeito da identidade de Jesus, influenciado também pela instituição do batismo cristão, já corrente nos anos que Marcos escreveu o seu evangelho. Os cristãos já confessavam que a partir do batismo, recebendo o Espírito Santo, a pessoa torna-se filha de Deus. Aquele que é batizado torna-se filho de Deus. Confira a Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e Efésios 1, versículos 5 a 14. É de destaque a relação de Marcos 1, 10 com o profeta Isaías, capítulo 63, versículo 11 e 64, versículo 1. Marcos evoca uma transformação cósmica fundamental e irreversível, com a visão dos céus rasgados, em contraste com o cenário de Mateus e de Lucas, que dizem simplesmente que os céus se abriram. Portanto, conforme Marcos, Deus rasgou e separou de forma irreversível os céus no batismo de Jesus, de modo que não se poderá fechar mais. Os céus estão definitivamente abertos a partir daí. E desta rasgadura, Deus enviou seu Espírito sobre Jesus. E a partir de Jesus, sobre a terra inteira, sobre todos os homens e mulheres. E qual é o simbolismo da pomba? O que significa o Espírito Santo ser visto por Jesus e descer sobre ele em forma corpórea de pomba? Entre as várias possibilidades de interpretação, a mais plausível é supor que se trata de um eco de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde o Espírito paira como uma ave sobre as águas primordiais. A unção pelo Espírito, isto é, o descendimento do Espírito Santo sobre Jesus, no seu batismo, nos faz entender que neste momento Jesus foi declarado ser o Messias e Filho de Deus. Messias, Cristo, significa, antes de tudo, o ungido. Isaías, no capítulo 61, versículo 1,
é citado em outros lugares do Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 4, 16 a 22 e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. E esse texto aí citado fala de uma figura ungida com o Espírito que proclama a boa nova, que proclama o Evangelho. O que é exatamente aquilo que Jesus fará imediatamente depois de seu batismo. Veja Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. A vinda do Espírito Santo sobre Jesus. O descenso do Espírito Santo sobre Jesus deve ser entendido, então, como uma investidura no ofício de Messias, como uma investidura de Jesus no seu ofício de Messias. Na visão do Espírito como pomba, existe ainda um paralelo entre o tempo do começo e o tempo do final. Com a sua descida começa uma nova criação. A nova criação surge centrada em quem? Em Jesus. A quem a voz celeste se apresenta, ou melhor, a quem a voz celeste apresenta como Filho de Deus, empregando para isso uma expressão bíblica. E qual expressão bíblica é essa? A primeira parte da voz é composta por essas palavras: Tu és o meu filho, que é citação exata do Salmo 2, versículo 7. E a segunda parte daquilo que a voz celeste diz, em ti me agrado, é referência a Isaías capítulo 42, versículo 1. E amado, tu és o meu filho amado, é um eco de Gênesis capítulo 22, versículos 2, 12 e 16. Confira lá. Isaque era o único e o filho amado de Abraão. As alusões ao Antigo Testamento definem de modo importante a mensagem da cena do batismo de Jesus. O Salmo 2 é de caráter messiânico e era recitado na entronização do rei de Israel, o Messias. O rei em Israel era chamado de Messias, aquele que era o representante de Deus, o ungido de Deus, aquele que ocupava o lugar tenente de Deus na terra, que devia ser o guia do povo. De sorte que este salmo, sendo citado aqui na cena do batismo de Jesus, reflete como que uma confirmação daquilo que Marcos disse no capítulo 1, versículo 1, afirmando que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido. A segunda parte da voz celeste, alusão a Isaías 42, versículo 1, em ti me agrado, indica direção messiânica semelhante, pois esta passagem é o primeiro cântico do servo do Senhor. E Jesus será apresentado por Marcos ao longo da sua narrativa como o Messias, mas como o Messias servo. Basta a gente conferir os 3 anúncios da paixão feitos por Jesus em Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 33. O segundo anúncio, Marcos 9, 30 a 32. E o terceiro anúncio, Marcos 10, versículos 32 a 34. Jesus é apresentado como Messias, mas como Messias servo, o Messias servo do Senhor. Perceba então, meu amigo e minha amiga, que no final do Evangelho de Marcos, a identidade secreta de Jesus é totalmente revelada. 15, 39. Aquele centurião representa todos que na história aderiram e que aderem a Jesus pela fé. Confessam Jesus como Rei, Messias, entronizado na cruz e como Filho de Deus. Assim, no final do Evangelho,
Jesus Rei, o Messias Rei, no trono da cruz, é proclamado Filho de Deus. Algo que Marcos já nos havia dito lá no primeiro versículo do seu Evangelho. Início do Evangelho de Jesus, o Rei, o Messias, Filho de Deus. Portanto, o Evangelho de Marcos termina como começou. E a vida do cristão deve começar e terminar confessando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Vivendo como Filho de Deus. Graça que nós alcançamos pelo batismo. Graça que alcançamos pelo batismo que um dia recebemos. O leitor de Marcos é convidado a se identificar com Jesus, a fim de que também seja batizado. Veja os céus rasgados. Escute a voz de Deus. Torne-se e viva como filho de Deus. Percorra o mesmo caminho de Jesus e alcance a glória da ressurreição eterna. Nesta festa do batismo de Jesus, somos convidados, então, nós que já somos batizados, a nos lembrar com vigor, com força, com atenção disso. Nós somos batizados, portanto, já aderimos a Jesus. E a nossa vida deve ser uma confissão permanente de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus. A nossa vida deve ser uma proclamação constante de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias enviado por Deus. Isso se dá com a palavra, isso se dá com a nossa vida. Devemos sempre estar aos pés da cruz, como aquele centurião romano, que nos representa a todos, e proclamando dali e por toda parte, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias Salvador. O batismo nos faz cristãos, somos agraciados, pois o batismo nos torna filhos de Deus, mas o batismo também nos confere uma missão. A missão de viver neste mundo como porta-vozes do Evangelho, como proclamadores do bem, da justiça, da fraternidade, do amor, que é o próprio Evangelho de Jesus. Peço a você que se inscreva aqui neste nosso canal. É só clicar aí onde está escrito em vermelho inscrever-se. Clica aí. Clicou? Joia. Obrigado. Inscrevendo-se, você pode acompanhar conosco sempre essas nossas reflexões e meditações do Evangelho da Liturgia do Domingo, bem como outras reflexões a partir de outros textos, de outras passagens da Sagrada Escritura. Fique em paz e que o Senhor te abençoe. Até breve.